Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre medidas cautelares na arbitragem. Fica aqui com a gente, confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar de um assunto que não é novo, mas que a nova lei de arbitragem, a lei que reformou a lei de arbitragem, trouxe novidades muito significativas nessa área. São as medidas cautelares em arbitragem. E para falar sobre esse assunto, estou com um professor aqui, top de linha, sabe tudo sobre o tema. Estou aqui na primeira Conferência Nacional de Arbitragem e Mediação, realizado pelo CACB, CBMAI e pelo SEBRAMAR, em Brasília. É um evento que está acontecendo entre os dias 12 e 13 de junho de 2015 e aproveitei essa oportunidade. Sei que um dos painéis que estão por ser apresentados aqui daqui a pouco nesse evento é com o professor Tiago Rodovalho, amigo, um professor de grande expressão, que é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é pós-doutor pelo Instituto Max Planck da Alemanha, e tem uma contribuição muito valiosa para dar para a gente no Momento Arbitragem. Professor, doutor, advogado, amigo, Tiago Rodovalho, quero imensamente agradecer a sua disponibilidade e ceder esse espaço de tempo aqui curtinho antes de começar a sua palestra, para nos falar um pouquinho sobre o que você vai dizer aqui no evento e, naturalmente, acrescentar para o nosso público o entendimento sobre o que a Lei de Arbitragem 9.396, agora reformada, que está para entrar em vigor em 27 de julho, né? É isso? 27 de julho 60 dias, de 2015, pela Lei 13.129 de 2015, que é a lei que reformou a Lei de Arbitragem e trouxe um capítulo novo só falando sobre medidas cautelares de arbitragem. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos bater uma bola. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência que você tem na área e, naturalmente, as novidades que a lei trouxe sobre o tema. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui o convite. É uma honra poder participar aqui do seu programa, que é um sucesso aqui na internet. O meu caro amigo professor Asdrubal, que preside aqui a Comissão de Arbitragem da OAB-DF, nós conhecemos já há muito tempo, então eu queria agradecer esse honroso convite e é um prazer estar aqui. Bom, o painel que eu componho e que vou falar daqui a pouco vai ser sobre medidas cautelares na arbitragem. E isso é um tema que foi, na verdade, foi objeto de preocupação desde o começo da edição da lei de arbitragem e foi objeto somente dessa reforma que foi feita nesse ano, aprovada, agora estacionada nesse ano e que entra em vigor muito em breve. E foi uma preocupação porque no começo primeiro que o Brasil desenvolveu muito rapidamente essa cultura, mas no começo da lei de arbitragem houve até uma certa discussão sobre como funcionaria esse poder de cautela, poder de proferir decisões cautelares ou de interpretação tutela pelo árbitro. Isso se dava até por uma redação um pouco não tão feliz do artigo 22 da lei de arbitragem, que dizia que na necessidade de medida cautelar o árbitro poderia solicitá-las ao Poder Judiciário que fosse competente na matéria, então isso trazia até alguma nebulosidade no sentido se o árbitro poderia ele mesmo dar a medida cautelar ou se dependeria sempre do Poder Judiciário. Isso foi, digamos... Até mesmo se ele tinha que entrar com a ação cautelar, né? Sim, exatamente. Uma confusão, exatamente, porque a redação não era tão clara. Isso foi suplantado ao longo desses pouco mais de 18 anos da lei de arbitragem pela doutrina e pela jurisprudência, né? Então, seja, tanto a doutrina como a jurisprudência avançaram no sentido de que o árbitro tem, a exemplo do magistrado, os poderes gerais de cautela, ou seja, ele pode conceder medidas cautelares, pode conceder antecipação de tutela, ou já usando já a nomenclatura, né, a linguagem do CPC 2015, né, as tutelas de evidência, as tutelas de urgência. Então, ele pode proferir ambas. O que, evidentemente, o árbitro não tem é o poder de coerção. Então, ou seja, na hipótese, eventualmente, de que a medida cautelar deferida pelo árbitro demande algum ato coercitivo para que ela possa ser implementada, aí, evidentemente, há uma necessidade de cooperação com o Poder Judiciário. Mas isso não significa que o Poder Judiciário decida. A decisão é feita pelo árbitro e a cooperação E essa questão, professor, na verdade, está muito ligada àquela ideia de que se as partes
confiar ao árbitro a missão de decidir o definitivo, quem está certo, quem está errado no sentido total e absoluto, de forma definitiva, nada mais natural que se entregue a ele também o direito, o dever de decidir aquilo que garante a utilidade sobre a decisão que ele vai emitir futuramente. Sim, né? Sim, exatamente. Se o árbitro é justamente aquele que é encarregado de decidir toda a controvérsia, a ele lhe é atribuído, justamente porque já lhe atribuíram mais, né, a possibilidade de também assegurar o resultado útil e, eventualmente, questões de urgência e de antecipação que possam se fazer necessárias ao longo da arbitragem. Evidentemente, aí eu aproveito até o gancho da sua intervenção aqui, é lógico que, da mesma forma que eu digo isso, porque as partes lhe conferiram esse poder, né? Na minha opinião, eu me situo entre aqueles acadêmicos que entendem que, do mesmo jeito que as partes conferem, as partes podem retirar. Então, ou seja, eu acho que se as partes porventura estipularem na cláusula arbitral que não querem que o árbitro profira decisões cautelares ou de urgência, isso aí o árbitro deve respeitar, porque aí as partes... porque elas deram o poder e fizeram uma limitação. Expressa, né? É claro que, por uma questão de acesso à justiça, garantia constitucional acesso à justiça, essa limitação significa, limitou o árbitro, aí naturalmente o Poder Judiciário passa a ser competente para isso. Ou seja, a cláusula de arbitragem, a convenção de arbitragem, acaba excepcionando o Poder Judiciário, dando ao árbitro a jurisdição sobre o caso. O que você está colocando é que se tiver uma restrição, uma limitação nessa cláusula, é que essa exceção ao Poder Judiciário deve ser vista com essa medida. Com essa medida, né? A Exatamente. medida de que, olha, ao árbitro cabe o fim, mas o meio, o que assegura esse fim, caberá ao judiciário, porque a própria cláusula escreveu dessa maneira. A fonte de... O árbitro, a arbitragem, na minha opinião, é uma jurisdição, ou seja, o árbitro exerce jurisdição, mas a fonte dos poderes do árbitro advém da cláusula arbitral. Então, é ali que reside a fonte dos seus poderes. Então, se naquela cláusula as partes optaram por fazer uma restrição, então isso significa que aí, nessa hipótese, o árbitro não poderia. Então, na minha opinião, assim, tentando colocar em resumo, eu acho que numa cláusula arbitral que apenas eleja, digamos, a via arbitral, o árbitro tem o poder de julgar, decidir o conflito, evidentemente, porque essa é a razão de ser da arbitragem, que as partes optaram, e a regra é, ele tem todo o poder geral de cautela de que detém o magistrado, ou seja, ele pode proferir decisões cautelares, antecipação de tutela, ou, na linguagem do novo CPC, tutelas de evidência ou tutelas de segurança. Então, essa é a regra. Excepcionalmente, é que se a cláusula restringir esse poder, eventualmente isso pode ir para o árbitro. Particularmente, apenas fazendo uma consideração, eu particularmente nem sempre acho que isso é uma solução adequada, fazer essa restrição na cláusula, porque aí nós teremos um procedimento arbitral que pode paralelamente ter um processo judicial, e isso, no mais das vezes, não podem ter decisões que, de alguma maneira, briguem entre si. Né? Sim, porque depois virá a sentença do árbitro e isso pode conflitar. Então, eu não recomendo. Mas, em tese, do ponto de vista acadêmico, me parece ser possível. Eu não recomendo, mas me parece ser possível. Mas aí, só para que a gente possa entender e a todos que estão nos assistindo. Então, o árbitro decide a medida cautelar, concede a cautelar que uma das partes lhe tenha requerido, se entender presente fumus boniuris e perigo minor, ou seja, os elementos que são próprios de uma medida cautelar, de antecipação. Ele concede e subentende-se que a parte contra a qual a medida foi imposta, foi decidida, deve se submeter a ela espontaneamente. Sim. E a maior parte das decisões cautelares ou antecipatórias proferidas em arbitragem, via de regra, são... E aí, nesse caso, nem há que se falar em judiciário para nada. Para nada. Só se chamaria o judiciário na questão se houver algum tipo de resistência a esse cumprimento espontâneo. E houver a necessidade de uma medida coercitiva. Então, essa é, digamos, a regra geral. Então, isso foi justamente sedimentado ao longo desses mais ou menos um pouco mais de 18 anos da lei de arbitragem. E, evidentemente, e aí que foi também uma das inovações que nós tivemos nessa reforma da lei, havia também um outro problema, que era aquela situação do início da arbitragem, né? Porque a arbitragem, ela é, evidentemente, um procedimento célere, né? Mas ela demora, ela necessita de um certo interstício de tempo para se instaurar, ou seja, ela não começa, a exemplo do Poder Judiciário, simplesmente com
o protocolo da petição inicial, ou seja, há um procedimento de indicação de árbitro, nomeação, fase de impugnação, fase de aceitação, ou seja, até que o tribunal arbitral esteja constituído... Até porque nesse interregno não tem quem iria tomar essa decisão, caso haja um pedido cautelar. Exatamente. Aí nessa situação, ou seja, antes de que o tribunal arbitral esteja instituído, aí evidentemente, como a parte não pode ficar sem a garantia do acesso à justiça, sem uma medida que lhe proteja... Vou abrir um parênteses aqui, só para fazer uma explicação assim... glossário para quem está nos assistindo, porque quando fala tribunal arbitral instituído, aqui a gente não está falando da Câmara de Arbitragem indicada na cláusula, a gente está falando das pessoas, dos árbitros que tenham sido efetivamente indicados pelas partes e aceito, e que eles tenham aceito a missão de arbitrar o conflito. Então, quando fala de tribunal constituído, é a indicação de todos os árbitros e todos eles terem aceito a missão, o encargo de poder desenvolver a arbitragem. Vamos em frente. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, as pessoas usam ainda muito o nome tribunal para se referir à instituição. Ao painel arbitral, exatamente, né? Digamos assim, então, ou seja, até que ocorra essa fase de indicação, aceitação pelo árbitro, fase de impugnação, eventual fase de impugnação e até a confirmação do nome do árbitro, e se for painel, né, até dos 3 e a nomeação do presidente, isso evidentemente toma algum tempo que é necessário para essa formação. E nesse ínterim pode ter uma situação urgente que precisa de uma medida cautelar. De uma medida cautelar. Aí nessa hipótese, ou seja, antes da instauração do painel arbitral, aí evidentemente como a parte não pode ficar sem acesso à justiça, aí o Poder Judiciário é o competente. Aí a celeuma que se instaurava era, então eu vou ao Poder Judiciário, o Judiciário proferiu uma decisão cautelar ou uma decisão liminar, e depois a arbitragem foi instaurada, né, foi instituída. E havia uma discussão muito grande sobre e como que fica essa liminar, cautelar, né? Essa decisão que foi proferida pelo juiz, pelo juiz togado. Os dois processos paralelamente? Não, o processo judicial ele até se encerra, né? Ele não continua, mas a validade dessa decisão, como que ela ficava a hora que o procedimento, porque o árbitro poderia eventualmente não digamos, não comungar mesmo entendimento daquela leitura prima facie que o juiz fez. Então, havia uma discussão, o árbitro pode proferir uma outra decisão, ou pode modificar, ou pode até mesmo revogar essa decisão. Isso foi objeto justamente de conflitos entre painéis arbitrais e judiciário, até que essa questão chegou ao Supremo Tribunal, até o Superior Tribunal de Justiça, e num acordo muito bem relatado pela ministra Nancy Andrighi, essa questão foi, digamos, sanada da forma como já era o entendimento da comunidade arbitralista, ou seja, de que era uma questão meramente de jurisdição ou de competência. Então, aquela jurisdição que tinha o Poder Judiciário, aquela competência que tinha o Poder Judiciário, ela era uma jurisdição precária, provisória. Ela só ocorre antes e até o momento em que o tribunal arbitral, o painel arbitral, ele é instituído. Uma vez que ele é instituído, e como ele é a pessoa competente para dirimir o conflito, porque assim as partes o quiseram, ou seja, elegeram por cláusula arbitral, a competência passa a ser deles. Então, eles têm, os árbitros passam a ter a possibilidade de modificar aquela decisão, de revogar ou de adaptá-la da forma que ele entender que é o correto, porque a competência era dele. Então, esse foi um precedente, que foi um precedente paradigmático, né, da ministra Nancy Andrighi, dizendo que, uma vez instituído o painel arbitral, cessa a jurisdição do Poder Judiciário, que volta que é atribuída ao árbitro, que poderá, então, modificar, revogar ou manter, né, se assim for o seu entendimento, a decisão liminar que foi proferida pelo Poder Judiciário. Esse entendimento da ministra Nancy foi exatamente agora encampado nessa reforma da lei de arbitragem, ou seja... Pegar essa mesma ideia e transpor para a lei nova. Exatamente. Então, dentro do artigo 22 da atual lei de arbitragem, foi inserido, agora com letras A e B, né, um capítulo novo, que é justamente tratando das medidas cautelares na arbitragem, onde diz que a competência para proferir medidas cautelares é do árbitro, mas antes de instituída a arbitragem, a parte pode socorrer do Poder Judiciário, e uma vez instituída a arbitragem, o árbitro poderá, aí exatamente usando os termos da ministra Nancy, poderá modificar, revogar ou manter a decisão que foi proferida. Então, isso hoje consta agora na nossa lei, né, que entra lá em vigor em breve,
E evidentemente, por exemplo, eu ouvi durante esse procedimento, isso é comum e não é de certa forma equivocado, ou seja, até alguns acadêmicos dizendo que, ou seja, que sequer haveria necessidade dessa alteração da lei de arbitragem, dessa reforma da lei de arbitragem, à vista do próprio precedente da ministra Nancy. Mas o precedente pode ser mudado, né? E mais do que isso... E a lei é mais segura, dá mais segurança jurídica a tudo isso. Professor Azubo, eu até diria mais, além do fato de que o precedente pode ser mudado, nós vivemos no Brasil uma cultura em formação de respeito aos precedentes, que é até uma das tônicas do novo CPC, ou seja, mas essa cultura de respeito aos precedentes ainda é uma cultura que está se formando no Brasil. Nós ainda temos... Da plena liberdade de convicção do jogador. Nós ainda temos problemas nesse respeito às decisões que são proferidas pelas... retardar isso até chegar ao STJ para confirmar o seu entendimento. Exatamente. Poderia imprimir as partes em discussão, uma durante demora e um ônus que... muito pesado. Exatamente. E eu, por exemplo, há não muito tempo, por ocasião justamente da aprovação do novo CPC, em alguns debates de que pude participar a esse respeito, já ouvi, por exemplo, de alguns colegas magistrados, algum incômodo com essa reforma da lei de arbitragem. Justamente, e aqui não é nenhum... demérito, mas é justamente uma questão, muitas vezes, de má compreensão, justamente dessa questão de jurisdição ou de competência, porque, na verdade, quando alguns colegas magistrados que às vezes dizem, mas como que ele pode modificar ou revogar, na verdade, estão querendo tratar a questão como se fosse uma questão de hierarquia. Não é uma questão de hierarquia. Ninguém está dizendo que o árbitro tenha qualquer poder hierárquico. Não é essa a questão. É uma questão de competência, de jurisdição. Na prática ele modifica, mas na essência ele emite uma nova decisão. Sim, porque a competência é dele. Que a jurisdição é dele. É dele. Então é só uma questão de jurisdição. O Poder Judiciário teve de atuar porque naquele momento o tribunal ainda não estava instaurado e a parte precisava. Mas uma vez que instaurou, a decisão passa a ser... Eu no ano passado, em São Paulo, eu cheguei num tribunal arbitral de que tive a oportunidade de participar, a receber uma decisão, já havia uma decisão liminar concedida pelo juiz, e como o Judiciário de São Paulo já está mais acostumado a arbitragem, foi uma decisão interessantíssima, porque o juiz concedeu a liminar, porque numa análise superficial da matéria, ele falou, bom, superficialmente pelo que eu vi, entendo que é necessário manter essa situação, então ele concedeu a liminar, mas disse já na decisão, há de referendo do tribunal, ou seja, quando o tribunal foi instaurado, depois ele decide se mantém ou como altera, ou seja, o próprio juiz já tinha essa... Já antecipou a lógica que o próprio STJ já vinha manifestando. Que já vinha manifestando. Não, a decisão do STJ foi anterior, essa decisão foi no ano passado, mas ele já na linha da decisão do STJ e já agora antecipando o que veio na lei agora, ou seja, de que minha competência é provisória. Muito bom. O professor, tem também um ponto interessante nesse capítulo novo da lei de arbitragem, que diz que aquela parte que ir para o judiciário pedir a cautelar, porque ainda não foi instituído o tribunal arbitral, ou seja, o painel de arbitragem, tem um prazo para poder tomar as providências para instituir, porque naquela lógica tradicional da cautelar, é aquela ideia da cautelar preparatória, que você tem um prazo para entrar com a ação principal. Então, é essa mesma lógica, só que transposta para... Explica um pouquinho para a gente como é que está na lei. Exatamente. A lógica é a mesma, né? Ou seja, naquelas que são preparatórias, embora isso tenha agora uma alteração no novo CPC em questão de estabilização de liminar, mas no tocante à questão por exemplo, própria da arbitragem, sim. Então, ou seja, a pessoa faz esse pedido, o juiz aprecia, eventualmente concede, e depois ele deve propor a ação principal. Só que a ação principal, digamos, é a arbitragem, ou seja, ele deve dar início dentro do prazo de 30 dias. Hoje, 30 dias. Hoje, 30 dias. 30 dias, perfeito. Que é até o final da vigência do CPC atual. Muito bom. E isso, você entende que essa nova regra que trouxe a lei de arbitragem agora, 13.129, que ela exclui a possibilidade do que algumas câmaras já vinham adotando, mundo afora, e aqui no Brasil também, isso já começou a ser inserido em algumas câmaras, aquela figura do árbitro de emergência, que é aquela figura de que pode estar adotando o regulamento da Câmara na convenção de arbitragem e o regulamento da Câmara prevê
que situações urgentes, antes de instituído o painel de arbitragem, poderiam ser dirimidas por um árbitro de emergência designado pela Câmara de Arbitragem escolhida na Convenção de Arbitragem. Você acha que essa nova regra exclui essa possibilidade? Acho que não. Acho que não. Então, continua convivendo as duas situações? Acho que convivem. A experiência do árbitro de emergência ainda é uma experiência recente, muito mais internacional do que nacional. Ou seja, isso começou, na verdade, numa experiência estrangeira, ou seja, nós temos já essa alteração na CCI, na London Court, em Estocolmo, temos na Suíça. Aqui no Brasil, eu conheço a CANFIEP, que é a Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, que também tem a figura do árbitro de emergência, mas a experiência no Brasil ainda é mais recente, né, em arbitragem doméstica. Mas eu acho que elas convivem, né? Então isso vai depender justamente do que as partes quiseram. Então, se as partes, na elaboração da cláusula arbitral, previram, elegeram uma Câmara que tem a figura do árbitro de emergência e optaram pelo árbitro de emergência, aí elas têm o acesso, digamos, à justiça garantido. Então, elas podem se valer do árbitro de emergência, que justamente a Câmara detém essa lista especial para que ele atue. Ou optar por manter o sistema atual. O que eu tenho visto, pelo menos particularmente no Brasil, é a manutenção um pouco, pelo menos ao menos por enquanto, dessa sistemática, ou seja, deixar o Poder Judiciário as cautelares preparatórias e ao Tribunal Arbitral, uma vez que ele esteja instituído a ele. Até porque, a priori, o Judiciário é relativamente célere para apreciação de medidas cautelares. Nós precisamos reconhecer, a bem da verdade, se o Poder Judiciário no Brasil sofre muito com a questão da morosidade da justiça, e aí não por questões aí de problema dos magistrados, mas simplesmente pelo fato que nós temos 100 milhões de processos em andamento, né, e uma estrutura que não tem capacidade para absorver tanto, mas se o Poder Judiciário sofre com esse problema da morosidade da justiça, uma coisa que nós precisamos reconhecer é que ele é extremamente eficiente nessas medidas de urgência, ou seja, quando você precisa de uma medida cautelar, você distribui uma ação e muitas vezes no dia seguinte você já consegue, muitas vezes até no mesmo dia, despachar com o magistrado e ter a decisão proferida, ou seja, funciona muito adequado. E isso dá segurança para as partes aguardarem o período de instauração do painel arbitral. Uma das coisas que acabava as pessoas às vezes querendo pensar na figura do árbitro de emergência é que se ela fosse para cautelar, ia cair num processo eminentemente público. Sim. E as suas, tudo aquilo que ela queria preservar com o processo de essência confidencial, ela acabava perdendo nisso. Mas o novo CPC já traz a ideia de que se houver confidencialidade reconhecida na arbitragem, ela deve ser estendida também para o processo judicial. Sim. Né? Essa era a grande vantagem, e ainda né, enquanto está nesse período de vacância do novo CPC, a vantagem do árbitro de emergência, né? Ou seja, com o árbitro de emergência você mantém tudo na arbitragem, inclusive a confidencialidade, porque o grande problema de você ir para uma cautelar judicial é você abrir aquilo que você não queria abrir, tornar público, porque uma das vantagens da arbitragem é justamente a confidencialidade, e isso, infelizmente, quando você entra no Poder Judiciário, isso se perde pelo princípio da publicidade. No novo CPC, esse problema é resolvido com a confidencialidade atribuída a todas as questões relativas à arbitragem que contiverem confidencialidade. O professor Thiago Rodovalho, a gente quer agradecer imensamente a sua participação no nosso programa Momento Arbitragem. Não quero lhe segurar para impedir naturalmente a sua palestra ou atrasar a sua palestra no evento, não posso fazer isso, mas dizer que a sua contribuição foi valiosa para o nosso programa, te dar a palavra para as considerações finais. Não, eu só gostaria de agradecer, professor Asdrubal, telespectadores, agradecer gentilmente aqui esse honroso convite e fico à disposição e parabéns pela iniciativa desse brilhante canal Momento Arbitragem. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também te dizer o seguinte: se você tiver uma dúvida sobre o tema árbitro de emergência, procure na nossa lista de vídeos no canal do YouTube, Árbitro de Emergência, que você vai encontrar um vídeo tratando sobre isso, onde a gente apresenta tudo sobre o tema e ainda apresenta uma sugestão para quem queira adotar o árbitro de emergência, mesmo que as câmaras brasileiras ainda não estejam atualizadas. Lá a gente apresenta uma sugestão de cláusula compromissória que já contempla essa hipótese. No mais uma vez agradeço a sua audiência, interaja comigo, assine o nosso canal no YouTube, está aparecendo na sua tela o link para inscrição no canal e te aguardo no próximo programa. Grande abraço para você, até o próximo.